Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma parceria inédita entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. O cidadão de bem deve ter acesso facilitado às armas de fogo? O que é mais seguro para um país? Uma população armada ou desarmada? Para falar de tudo isso, com muita honra, recebo aqui no programa Benê Barbosa, que é escritor, articulista, especialista em segurança pública e autor do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. Benê, que honra imensa tê-lo aqui conosco. É um prazer estar aqui, eu agradeço imensamente esse convite. Que bom. Para a gente começar esse primeiro bloco, pelo livro, né, que você escreveu junto com Flávio Quintela, Mentiram para mim sobre o desarmamento. Para começar pelo título do livro, por que mentiram para mim sobre o desarmamento? Bom, na verdade esse livro ele vem sendo escrito há muitos anos, né? Ele só não estava formatado, né? São mais de 20 anos de estudo, né, sobre o tema, e eu percebi, né, nesse tempo todo que aqueles argumentos que eram utilizados, né, para se implementar ou para se defender o desarmamento da população, quase sempre ou sempre, né, eram argumentos ou falaciosos ou realmente mentiras. Mentiras, né? Literalmente mentiras, né? E foi exatamente para responder a esses argumentos falsos, né, que a gente acabou lançando esse livro. Vamos começar por uma mentira, então. Vamos lá. O governo quer desarmar para proteger você. Fala um pouco sobre essa mentira. Esse é o primeiro capítulo do nosso livro, né? E para mim é a principal falha argumentativa do desarmamento, né? Você imaginar que um governo, um Estado, né, ele propõe o desarmamento da população porque ele está preocupado com ela, é absolutamente falso, né? Historicamente, né, a gente tem vários exemplos de como isso foi usado, ao final das contas, contra a própria população, né? Então nós temos o Japão do século XVI, nós temos a extinta União Soviética, depois da Revolução Bolchevique, nós temos a Alemanha nazista, né? Nós temos atualmente aí, um pouco antes, né, Cuba, Coreia do Norte, né, e mais atualmente agora a Venezuela, né, que é um caso clássico, né? Em 2012 ela propôs uma legislação muito parecida, aliás, copiada da nossa legislação, né? Inclusive nós tivemos representantes da Venezuela aprendendo os nossos mecanismos de controle sobre armas e munições aqui no Brasil, pouca gente ficou sabendo disso, né? Para implementar esse desarmamento naquele país. E a gente está vendo o que está acontecendo. Então, mesmo que, né, num primeiro momento seja uma boa intenção, isso acaba depois revertendo em coisas muito ruins. Um controle. Isso que os governos social, buscam. Né? Até porque no início do seu livro tem uma informação muito interessante, que o Brasil foi descoberto em 1500. E já em 1530, a coroa portuguesa já deu início a um processo aí para desarmar de desarmamento, os habitantes, os nativos. Exato, proibição de fabricação, né? Então não era com a intenção de proteger, de se preocupar. Claro que não, né? Claro que não. Você tinha, né, isso até 1700, 1700 e pouco, né, qualquer pessoa que fabricasse uma arma no Brasil sem a autorização da coroa portuguesa podia ser apenado com a morte, né? Podia ser condenado à morte, exatamente para que, né, em tese, se evitasse que os colonos, né, tivessem acesso a armamento e se rebelassem contra os seus colonizadores. O regime militar, que no Brasil a partir de 64, curiosamente, não houve restrição ao acesso a armas? Curiosamente, foi o período onde a gente teve menores modificações nessa legislação, né? Para surpresa de muita gente. Para surpresa de muita gente, né? Eles herdaram uma legislação já restritiva e controladora do período getulista, né, de Getúlio Vargas, que implementou restrição de calibres, restrição de tipo de armamento, inclusive para as instituições policiais estaduais, né, que não pode, como as pessoas muitas vezes não sabem, né, não pode ter o armamento que ela quiser,
né? Ela, para comprar armamento, ela tem que pedir autorização para o Exército, isso vale até hoje, isso foi herdado do ditador Getúlio Vargas. Restrição até para a polícia, né? Restrição até para a polícia. Não dá para entender. Né? Para a instituição e para os policiais. E para os policiais. É uma coisa completamente insana, né? E no período militar, eles só mantiveram essa legislação como estava, né? Mas não houve uma implementação. Essa implementação do desarmamento ela ocorre exatamente depois, na época da redemocratização, principalmente com Fernando Henrique Cardoso, né? Iniciando ali com o governo Fernando Henrique Cardoso. Ok. Vamos para mais uma mentira? Vamos lá. As armas matam. Uma grande mentira. Eu acho que a maior mentira de todas, a mais óbvia, né? Canetas não escrevem errado, né? Facas não cortam ninguém, carros não atropelam pessoas, né? Sempre há ação humana, né? Portanto, uma arma nunca vai matar alguém sozinha, né? Se eu deixar uma arma aqui em cima durante 100 anos, ela vai continuar aqui sem matar ninguém, né? O roqueiro Ted Nugent, né, americano, ele tem uma frase muito boa que ele fala assim: se armas matam, as minhas estão todas com defeito, né? Porque nunca mataram ninguém. É verdade. Né? Mas infelizmente no Brasil se criou essa cultura, né? Essa cultura, não, arma mata. Não, arma não mata ninguém, ela é um simples instrumento, né? Você sai dos grandes centros, ela ainda é um instrumento bastante comum, né, para o sertanejo, para o ribeirinho, e ela não está lá para matar pessoas. É uma necessidade de sobrevivência. Para salvar vidas. Ao né? contrário. Ao contrário, a arma que está na mão do policial, ela não está na mão do policial para esse policial matar pessoas. Está lá para defender vidas, seja a sua própria vida, seja a vida dos cidadãos brasileiros. Né? Então as pessoas precisam perder esse preconceito que foi criado contra as armas de fogo no Brasil. Inclusive é muito comum, né, sair na imprensa, dos jornais, até eu extraí aqui do seu livro, algumas manchetes. Uhum. Garotos teriam achado na rua a arma que matou o menino. Carro passa atirando e deixa 2 feridos. O carro não passa atirando. É um Decepticon, né? Um Transformer. Então é algo que realmente preocupa. Né? Exatamente essa fuga da responsabilidade. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Tem um escritor inglês, um médico, né? Theodore Dalrymple. Ele tem uns livros excelentes, né? Ele tem um que chama A Faca Entrou, que é exatamente essa ausência de responsabilização do criminoso. Né? Então foi a faca que matou. Não foi um indivíduo. Não foi o indivíduo, foi a arma que matou. Não, alguém matou. E essa pessoa precisa ser o quê? Condenada. Precisa ser presa, responsabilizada, né? Pagar pelo seu crime. Né? Se for assim, então você prende o carro e deixa o motorista bêbado solto. Foi o carro que atropelou. O problema é o carro, então. Né? É essa coisa que a gente precisa quebrar com muita força. Vamos para um breve intervalo. Vamos lá. O programa Pensando em Segurança volta em instantes, não sai daí. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O cidadão de bem deve ter acesso facilitado às armas de fogo? Hoje eu converso com o articulista e escritor, especialista em segurança pública, Benê Barbosa, que é também autor do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. Benê, desarmar o cidadão de bem, isso é uma falta de lógica? As quadrilhas, as gangues, os bandidos, eles não são desarmados e nem vão entregar suas armas voluntariamente durante qualquer campanha de desarmamento. Qualquer tipo de campanha de desarmamento, na realidade, ela é enxugar gelo. Né? Se você, mesmo que você diga assim, vamos apreender as armas que estão nas mãos dos criminosos, ótimo, isso tem que ser feito. Mas não imagine que com isso você está solucionando um problema, porque na realidade ele vai voltar a se abastecer. Né? Aonde? Na ilegalidade. Né? Ele não depende do comércio legal. O cidadão não. Né? O cidadão, se ele se vir impossibilitado, né, de comprar uma arma legalmente, dificilmente ele vai ir para o mercado negro e correr o risco, né, de tomar uma posição nesse sentido. E aí você causa o quê? Né? Você desbalanceia a equação. Aí você tem, de um lado, né, quadrilhas e criminosos cada vez mais armados, né, e uma população demonstradamente mais desarmada. Isso para o criminoso é o quê? É um convite. Né? É um ambiente ideal. É um ambiente ideal, né, onde o cidadão, contando única e exclusivamente com o aparato do Estado,
né, acaba ficando o elo mais frágil dessa corrente, mas isso sem dúvida nenhuma. A própria ideia, né, de mais armas como responsáveis diretas por mais criminalidade, né, ela cai por terra aqui em Santa Catarina. Né? Santa Catarina hoje é o estado mais armado do Brasil, com maior quantidade de armas per capita, né? E é também um estado com os melhores índices criminais do país todo, né? A gente tem a região ali, Jaraguá do Sul, Pomerode, né? Onde existem o maior número de clubes de tiro, portanto, o maior número de atiradores e de armas. E você tem Jaraguá do Sul, a cidade mais segura do país. Mais segura do país. Né? Ou seja, não há essa relação entre armas e criminalidade ou violência. Ao contrário do Nordeste. Ao contrário do Nordeste, que tem... população desarmada. Exatamente, tem os menores índices de armas legalizadas, né? Foi o local, né, a região onde mais pessoas entregaram suas armas naquelas campanhas voluntárias de desarmamento, e a criminalidade explodiu nos últimos anos, né, chegando a ter mais de 400% no aumento de homicídios em alguns estados. Né? Bom, e sobre os países armados e os desarmados, o que a gente pode falar, Benê? O que a gente vê é uma relação exatamente inversa do que sempre se diz. Um país mais armado é um país mais violento. Completamente falso. Até o próprio Paraguai, né? Onde então, tem acesso facilitado. Você tem a Suíça, extremamente armada, criminalidade quase zero. Tem os Estados Unidos, que agora esse ano deve chegar com as taxas criminais iguais às que eles tinham na década de 40, né, caindo o número de homicídios. Mas você não pode comparar? Tá bom, então vamos comparar com o Paraguai. Né? O Paraguai, acho que ninguém duvida que é fácil você comprar armas de fogo no Paraguai. Até no folclore, né? Comprar arma, compra no Paraguai. Mitológico já isso, né? E você tem a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul, só não é menor porque ele faz fronteira com o Brasil, né? E a faixa fronteiriça bem mais baixo do que a do Brasil. É 6 vezes menor, 7 vezes menor. Né? Você tem o próprio Uruguai, né? O Uruguai é o país mais armado da América Latina, né? Uma arma para cada 6 uruguaios. Né? Você tem a segunda menor taxa de homicídios da América do Sul, ou seja, não existe essa relação. Então, né? Os países mais violentos estão longe de ser os mais armados. Longe. Normalmente, via de regra, eles são os mais desarmados. Né? Eles são os mais desarmados. Por quê? Porque aquilo que a gente estava falando. Né? A partir do momento que apenas, né, as forças do Estado estão lá para proteger a população, todo mundo sabe que a polícia, por mais preparada, né, por mais que queira, ela não é onipresente. Ela não é onipresente, não vai estar em todo lugar. Não existe ao isso. Mesmo tempo. Né? Então, onipresente é só você mesmo. Né? Então, se eu puder me defender, né, isso tem que ser exercido e o criminoso sabe disso também. E também um pensamento que eu tenho comigo, Benê, vai bem ao encontro, né, desse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Por mais que a pessoa seja contra o armamento, por mais que ela seja contra, mas o bandido, ele sabendo que existe uma possibilidade muito maior, né, quando ele for praticar uma invasão domiciliar, ele saber que a pessoa pode estar armada, ela pode não estar. A pessoa pode ser contra o armamento, inclusive. Mas ela está sendo beneficiada por essa dúvida. Está sendo beneficiada por essa, exatamente. Essa massa, né, de entendimento que ela pode estar armada. É o chamado efeito auréola, né? Que é a simples possibilidade, ela não pega só a mim. Eu posso estar armado aqui, mas não estou protegendo só a mim. Né? Eu estou protegendo a todo o meu entorno, né? Não só fisicamente, como essa questão do simbolismo, né? Da incerteza para o bandido. Né? Nós tínhamos antigamente, né, uma quantidade de furtos em residência muito maior do que roubos. Né? Isso começou a diminuir nos últimos anos. Por quê? Porque o criminoso começou a preferir invadir casas com as pessoas lá dentro. Né? Durante muitas vezes festas, churrascos, 20, 30 pessoas. Entra um bandido armado, pronto. Ele rendeu todo mundo, ele vai ter 20 celulares, vai ter 20 carteiras, vai ter dinheiro, vai ter relógio, vai ter tudo que está ali. Né? Ele perdeu o medo exatamente por conta disso, né? Principalmente desse discurso criminoso, né? Do nunca reaja. Né? Porque assim, claro, se alguém enfiar uma arma na minha cabeça, provavelmente eu não vou reagir, porque a minha chance é muito pequena. Só que quando eu digo isso e o bandido ouve, o que ele está entendendo? Que você não tem direito de reagir. E aí ele, quando mata alguém, isso é muito comum acontecer, primeira coisa que ele diz quando ele é pego, o que ele fala? Mas ele tentou reagir. Mas tentou fugir. Mas puxou a bolsa. Não quis entregar o celular, como se isso tivesse dado direito para ele matar a sua vítima. Né? É realmente um discurso preocupante. Preocupante. Né? Bom, então, dentro desse raciocínio, a gente já
contempla aqui mais uma mentira, né? Que países armados... Mentira, totalmente. Seriam mais... De forma mais violenta, de forma muito pelo contrário. Certo. Bom, uma outra coisa que é importante a gente deixar claro aqui, Benê, que existe toda uma espécie de uma conspiração em torno da arma, que elas são feitas para matar. E quase nunca, isso você deixa claro aqui no livro também, e quase nunca se divulga que elas salvam vidas também. Isso, exatamente. Isso é muito bem escrito num livro do professor John Lott, um professor americano, né, O Preconceito contra as Armas, né, que ele mostra como a imprensa acaba fazendo esse trabalho. Né? Então, se eu reajo e escapo, né, de um crime porque eu estava armado, isso não vai ser noticiado. Né? Agora, se eu reajo e morro, aí isso vai ser noticiado em todos os lugares. Para quê? Para dizer, olha só, né, não adianta estar armado, chama mais atenção, morreu porque estava armado. Né? O argumento muito comum, Rio de Janeiro, um caos, né, terrível, principalmente para os policiais. Né? Ah, mas olha só quantos policiais morreram no Rio de Janeiro, estavam armados, mesmo assim morreram. Ok, isso você tem contabilizado, mas quantos deixaram de morrer porque estavam armados? Isso eles não falam. Aí ninguém fala. Né? E quando fala, categoriza isso como que violência policial. Que é um absurdo. Né? Eles dão uma outra configuração. Uma outra configuração para não dizer que foi uma situação de legítima defesa. Né? E aí fica passando essa imagem de que a arma só serve para cometer crimes e que não traz segurança. O que é, mais uma vez, uma grande com certeza mentira. Acontece muito a legítima defesa que acaba não chega ao conhecimento da população. Exatamente. Eu portei arma de 91, quando eu fiz 21 anos, até 2003, quando entrou em vigor o Estatuto dos Armamentos. Né? Por pelo menos 2 vezes, o simples fato de eu estar armado, né, sem haver disparo, foi o suficiente para evitar o crime. Né? É óbvio que isso não vira estatística. Né? Olha, não vou entrar na delegacia e falar, queria fazer um BO, né, que eu acabei de espantar um ladrão. Ninguém vai fazer. Eu vou falar, meu amigo, eu tenho mais o que fazer. Né? E isso acontece até com policiais, a gente sabe disso. Evitam, mas acaba não entrando para a estatística. Claro, não vira estatística e aí parece que a arma não serve como instrumento de defesa. Se não servisse, os nossos políticos não andariam sempre com seguranças armadas. Fazem questão. Né? Exatamente. Vamos continuar no próximo bloco, Benê. Muito bom. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não sai daí. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Estou conversando hoje com Benê Barbosa, que é articulista e escritor, especialista em segurança pública e autor do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. Benê, vamos falar sobre mais uma mentira então, pode ser? Claro. Vamos lá. Armas causam muitos acidentes domésticos. Outra falsidade, né? Se você for pegar as estatísticas brasileiras, né, sobre acidentes, principalmente envolvendo crianças, né, do 0 aos 14 anos, você vai encontrar, né, acidentes, trânsito, né, automobilísticos, afogamento, queimaduras, intoxicação com medicamento, intoxicação com produto de limpeza, lá no finalzinho, acidentes com armas de fogo, que normalmente ocorrem, né, com armas ilegais, né? Ou seja, pessoas que possuem armas de uma forma não responsável, muitas vezes envolvidas com criminalidade, né? E que não tomam os devidos cuidados com essas armas. Né? Qualquer objeto que está dentro de uma casa pode causar um acidente com uma criança, né? Uma faca, medicamento, produto de limpeza. Que as crianças têm acesso muito Exatamente. fácil, né? Portanto, muito mais que uma arma. Muito mais que uma arma. Né? Portanto, você tem que ter, óbvio, alguns cuidados, né, que são evitáveis, ou seja, são acidentes que podem ser evitados. Né? Infelizmente, a gente tem pessoas também irresponsáveis, mas eu não posso pagar esse preço. Né? A ideia de que os seus filhos vão estar menos seguros porque você tem uma arma em casa, ela é completamente falsa. Né? Eu cresci, meu pai tinha arma, minha mãe tinha arma, né? Meus filhos, tenho 3 filhos, né? Conviveram sempre, sem o menor problema. Né? O que você precisa fazer? Educar. Né? Essa é a palavra-chave. Né? Educar dá trabalho, né? Educar cansa, não tem outro jeito de fazer, mas tem que ser feito. Né? E aí você não vai ter problema nenhum. E tem uma explicação que você dá aqui no livro, que é bem interessante,
que faz uma comparação com uma bula de remédio. Que as pessoas geralmente fazem essa confusão com a arma de fogo. Isso. Né? E isso. só prestam atenção nos efeitos colaterais. Exatamente. E esquecem dos benefícios. Exatamente. Então, se a gente for pegar qualquer remédio e se apegar apenas nos efeitos colaterais, você não toma aquilo ali nunca. Você não toma. Você olha aquilo, é 3 páginas só de efeito colateral que pode te dar. Né? Só que a chance é muito pequena. Você não vai tomar. Exatamente. A gente trabalha com probabilidades. Com probabilidades. Né? Então a chance de haver um acidente é muito pequena. Se você tomar os cuidados necessários, ela é praticamente nula. Né? Ela é praticamente zero. Ok. Benê, também a respeito do que muitos grupos falam, claro, de esquerda, né, notadamente, que o acesso às armas vai aumentar o número de suicídio. Isso é mais uma farsa, mais uma farsa. Se você for pegar hoje os países, né, com os maiores índices de suicídio, normalmente são os países do Oriente, né, da Ásia, Japão, Coreia, você vai ver que não há disponibilidade de armas de fogo. Né? Elas são muito restritas. Isso não impede que essas pessoas cometam suicídio, né? Porque a pessoa que está determinada a tirar a sua própria vida, né, ela vai fazê-lo de uma forma ou de outra. Né? É óbvio, né, que ela vai procurar a forma mais rápida, mais letal de fazer isso. Né? Se ela tiver acesso, ela vai usar uma arma. Se ela não tiver, ela vai usar uma outra forma. Até porque o índice de suicídio aumentou. Aumentou, continua aumentando, né? Continua aumentando sem o uso de arma. Então, mesmo com a restrição... Mesmo com a restrição. Rio Grande do Sul sempre foi no Brasil o estado com maior quantidade de suicídios. Né? Esmagadoramente, né, esses suicídios são cometidos com enforcamento, né, ou ingestão de agrotóxicos, mesmo tendo armamento disponível. Né? Ou seja, não há nenhuma relação, né, nenhuma relação. É óbvio, aquilo que a gente estava falando, Sim. Você tem que ter cuidados. Você sabe que uma pessoa sofre de depressão, está com problemas, claro que você não vai deixar essa pessoa ter acesso a uma arma de fogo, né? Mas não é isso que vai, não é isso que está causando o problema dela. Não é o que está deixando também o país violento, de forma enfim. Nenhuma, de forma nenhuma. Né? É tomar ali... É apelar para uma simplicidade completamente falsa. Né? Dizer, não, se eu reduzo o número de armas, eu reduzo o número de suicídios. Isso não acontece. Não existe essa relação. Não acontece em lugar nenhum do mundo isso. Bom, e as contradições, Benê, entre o Estatuto do Desarmamento e o referendo, que você participou ativamente pela campanha, pelo movimento. Isso. O que você pode falar para a gente dessa contradição? O que nós tivemos, né, de uma forma bem resumida? Nós tivemos um Estatuto do Desarmamento que pretendia desarmar a população totalmente, inclusive proibir a posse de armas particulares por policiais. Né, por policiais. O policial também ia ser desarmado, ele ia contar só com a arma das corporações. Só que isso não tinha uma unanimidade dentro do Congresso. E eles então apelaram pro referendo. Eles acreditavam, né, que as pessoas iam aderir a essa causa e iam dizer, ok, nós queremos todo mundo desarmado mesmo. Não conseguiram, perderam o referendo, né, quando a população entendeu o que estava sendo realmente discutido, né, que não era tirar a arma do bandido, era tirar a arma do mocinho. Né, e aí disse não. O problema é que eles simplesmente desrespeitaram esse referendo. Né, uma eleição nacional, né, um voto popular, que eles fingiram que não aconteceu. Né, então, o governo Lula fingiu que não aconteceu, o governo Dilma fingiu que não aconteceu, e agora, no atual governo, a gente vê modificações para quê? Para se respeitar a vontade popular. Naquela época as pessoas decidiram realmente que não queriam a população ter o acesso à arma. Manter o seu direito, né? Seu direito, na verdade. Porque é diferente, assim, hoje é visto como um privilégio, né? Exatamente, né? Eu conheço muitas pessoas que falam assim, não, eu não quero ter uma arma, mas talvez um dia eu precise, ou talvez um dia eu queira, então eu quero ter essa opção, né? Eu não vou abrir mão dessa opção. Né? Hoje eu não quero, amanhã eu posso mudar de opinião e querer. Claro. Né? Se você não tem opção, você não tem como escolher. Né? E isso é ruim para todo mundo. Bom, Benê, no Brasil ficou muito famoso um jargão. Queria que você comentasse um pouco sobre esse jargão. Mais livros e menos armas. Na realidade, esse jargão não vem do Brasil, né? Vem daquela moça lá, a Malala, como é que é o nome dela? Esqueci, sumiu agora. Né, aquela muçulmana, né, que quase foi morta, né? E ela diz isso, né? Mais livros para o mundo e menos armas. Né?
Que é uma grande bobagem, porque assim, primeiro que uma coisa não é excludente de outra, né? Eu gosto de ler, sempre gostei de ler, minha média são 30, 40, 50 livros por ano, né? E também gosto de armas, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Se você for pegar pessoas notórias aí no mundo, né? O Bin Laden, né? Bin Laden era um cara extremamente instruído, né? Ele teve acesso às melhores escolas do mundo, né? Tinha curso superior, né? Tem uma foto muito conhecida dele, que ele está numa biblioteca dele, né? E ao lado um fuzil, né? Um AK-47, ou seja, lá muitos livros e uma arma só. Isso não quer dizer que ele era uma pessoa boa, né? Adolf Hitler chegou a ter biblioteca com mais de 16 mil livros, né? Era uma pessoa que gostava de cultura, isso não o tornou bom, né? Ao mesmo tempo, é você imaginar que é uma pessoa que não tem acesso à cultura, que está aqui no interior, né, de Santa Catarina, por exemplo, essa pessoa vai ser ruim então porque ela não teve acesso à cultura, não teve acesso aos livros? Não é isso que dá moralidade para uma pessoa, né? A moralidade é muito mais do que isso, né? Você saber o que é certo, saber o que é errado, nenhum livro te explica isso, né? Você não muda o caráter de um homem simplesmente com um livro, né? Bom, Benê, eu gostaria de agradecer aqui imensamente a sua presença, né, de ter disponibilizado o seu tempo, o seu espaço para vir aqui prestigiar nosso programa e trazer informações riquíssimas sobre um tema tão atual e tão importante para o fortalecimento da nossa democracia. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. E hoje eu conversei com o escritor, articulista, especialista em segurança pública, Benê Barbosa, que também é autor do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. Ele falou sobre a importância de uma população armada para o fortalecimento da democracia. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.